Boa noite, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live, mais um bate-papo. E hoje a live tá especial, hein? Professor Esdras, cara top. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Daqui a pouco vai começar a aparecer quem é que tá online. Quero estar cumprimentando a todos. Sejam muito bem-vindos, viu? Hoje nós vamos falar com o professor Esdras a respeito de artigo científico. Ele vai estar esclarecendo algumas dúvidas, principalmente para aquele que quer encarar aí, que decidiu cursar administração, que é fundamental. Eu acredito que na carreira e no currículo do aluno, o curso de administração é fundamental, é muito importante. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa live. Conto com você qualquer dia, hein? Pra gente estar batendo um papo aqui. Outro dia nós conversamos um pouquinho, não deu tempo para prolongar o assunto, mas logo estaremos aí papeando para a gente estar batendo um papo aqui. Leonardo tem algumas ideias e assim, uma pessoa maravilhosa. Conheci através da professora Regina e logo nós estaremos conversando. Bom, sem mais delongas, eu já até recebi aqui seu convite, Esdras. Você já quer entrar, né? Já quer ter acesso aí pro bate-papo, né? Vamos estar conversando então, meu irmão. Só fazendo as considerações aqui. E seja muito bem-vindo você que está aí participando, viu? Bom, vamos lá. Vou estar chamando agora o professor Esdras, porque 1 hora de live passa muito rápido, né? Professor, eu sei que você já está acompanhando. Como de costume, eu sempre faço uma oração antes de iniciar, tá bom? Então estarei iniciando essa live com uma oração e em breve, em torno aí de 2, 3 minutinhos, já vamos conversar um pouco com o professor Esdras. Vai ser muito bom o bate-papo, viu? Vai ser muito bom mesmo. Uma dica para você que acompanha as lives comigo, compartilha a live, abre uma sala de vídeo compartilhando essa live. É bacana, nos ajuda a divulgar o trabalho. Esse trabalho não vai parar. Pretendo prosseguir para alcançar depois aí as transmissões pelo YouTube, convidando pessoas, porque o intuito dessa live é trazer conhecimento, trazer experiências de pessoas aí que são profissionais em diversas áreas, para que a gente possa, para que todos possamos absorver conhecimento, né? Eu acho que é importante, é muito importante. Bom, vou estar fazendo uma breve oração agora para a gente estar iniciando o nosso bate-papo. Tá bom, professor? Aguenta as pontas aí. Grande parceiro. Ontem nós sofremos, né? Para tentar, para tentar acessar. Mas amém. Pessoal, você que tem uma fé, você que professa uma fé, nesse momento eu vou estar fazendo essa oração. E você que precisa, aproveite, medite um pouco, fale com Deus e apresente a Deus o seu agradecimento, a sua necessidade. Fale com Deus neste momento, tá bom? Dá um pause assim na sua alma, dá uma segurada nela para a gente falar com Deus, tá bom? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó meu Deus, por essa noite, por essa live, ó Pai, onde estarei conversando com o professor Esdras sobre artigo científico e que isso possa ajudar, Pai, que isso ajude muitos que estão ligados nessa live. Peço a Ti, ó Senhor, que venha trazer o refrigério para aquele que precisa, que o Senhor responda, Pai, o anseio daquele que está aflito, ansioso por uma resposta Sua, Senhor. Pai, eu te agradeço, Pai, te agradeço porque se estou aqui nessa noite, foi permissão Sua, foi desejo Seu. E abençoa, Senhor, a quem está assistindo, meu Deus. Para aquele que precisa de um conforto, de renovo, sei com Ele, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço e quero apresentar, Senhor, também minha tia Maurícia,
que é lá do Mato Grosso do Sul, junto com o seu filho Kleber, meu primo, pessoas que eu tanto amo, Senhor. Estão tão longe, mas estão acompanhando a gente. Abençoa a todos, ó Deus. As minhas tias, os meus tios, de perto e de longe. Os meus amigos, de perto e de longe. Abençoa a todos, papai. Em especial, minha mãe, minhas irmãs. Cobre, Senhor, e nos dê direção. Nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que acompanhou essa oração. Eu vou estar chamando agora o professor Esdras, um grande camarada. Só um minutinho que eu acabei esquecendo de colocar o meu fone. Tá aí o Zimas. Oi, Zimas. Paz. Zimas é meu cunhado, além de cunhado é cabeleireiro, um dos melhores que tem na região do Itaim Paulista, São Miguel, Penha, Itaquera. É o melhor, simplesmente o melhor. Ele que deu um talento no meu cabelo hoje, graças a Deus. Obrigado, Zima. Você é um cara muito talentoso. Mamãe tá aí, tem um monte de gente, tia Solange. Esdras, cadê você? Vamos lá. Tá aqui, deixa eu ver. Esdras, não tô te vendo, hein? Meu Deus, Senhor. Tomara que não aconteça aquilo lá. Esdras, você tá aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê o Esdras? Opa. Legal. Meu grande amigo, Tudo bem? tudo bem, e você? Tudo ótimo. Dá para me ouvir normal aí? Maravilha. Tô te ouvindo, tô te vendo. Você que está assistindo aí também, você tá vendo bem aí o professor? Dá um toque para mim, para eu poder ir ajeitando as coisinhas. Professor, como é que o senhor tá? E depois do susto de ontem, né? Quase não conseguimos, Rapaz, que coisa louca, né? mas faz parte. Faz parte, faz. As coisas boas, elas sempre têm esses detalhes, né? É essa a Sempre tem ideia. esses detalhes. A gente ficou ontem tentando fazer um ensaio para estar falando com todos aí hoje e deu alguns problemas técnicos, mas graças a Deus o Esdras aí insistiu e deu tudo certo hoje. Problemas técnicos Esdras, solucionados. é verdade, eu quero desde já agradecer a você por ter aceito o convite, né, para esse bate-papo, para essa live. Apesar do horário, eu acredito que é um horário até mesmo estratégico. E essa palavra estratégia eu aprendi muito na faculdade, ouvi muito na faculdade e eu acredito que eu acabei usando isso na live. Eu aprendi muita coisa com você também no estudo lá de metodologia científica, no primeiro semestre do curso de GF. E eu te agradeço, muito obrigado. Sei que a sua agenda é apertada, sei que você tem muitas aulas, tem muitos alunos a estar ensinando. Muito obrigado mesmo, viu? Se apresenta aí para nós um pouquinho, que depois eu vou estar falando mais de você. E aí a gente já vai estar entrando no assunto. E antes de mais nada, galera, ó, a gente vai estar falando disso aqui, ó, do livro desse camarada. É meio profético, né? Ó? Ó, Isso aqui livro lembra na um mão. bichinho da atualidade, viu, rapaz? Por favor, Enfim, Ezra, se beleza a apresenta aí. todos. Uma boa noite a todos. Sou o professor Esdras da Silva Costa. Tenho a oportunidade hoje de lecionar na Faculdade de Mauá Fama e na Faculdade de Ribeirão Pires. Sou professor dos cursos de Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Logística, Gestão Financeira, Processos Gerenciais. Enfim, Legal. acabamos dando aula
dentro de uma perspectiva para uma série de cursos dentro dessa lógica, e até por conta da nossa formação, da nossa expertise, da nossa experiência, e hoje a ideia é tentar trazer um pouquinho mais de conhecimento por meio do livro, esse livro aí ao qual o Luiz apresentou para vocês aí, e tive a oportunidade de tê-lo enquanto aluno, frente a uma sala de aula, hoje formado dentro dessa lógica, só que, embora entendemos que a agenda é super cheia, nós paramos para falar sobre conhecimentos, para falar sobre experiências, expertises, isso aí é sempre super válido. Henrique, tamo junto. Eu que agradeço. Olha, nunca é demais parar para poder ensinar, para poder orientar, tendo em vista que eu enxergo esse horário, esse momento, como uma oportunidade de compartilhar, de repartir conhecimento. Essa é a ideia da live, essa é a ideia, trazer conhecimento, fazer com que as pessoas absorvam para ter um caminhar mais tranquilo, para não ter tanta dúvida, tirar as dúvidas. E para quem, por exemplo, nessa noite que decidiu pela área da administração, é uma área maravilhosa, é uma área que tem muito a acrescentar à nossa vida. Professor, já entrando, né, dentro da pauta que nós havíamos formulado, né, professor, nós vamos falar hoje sobre artigo científico, né? Talvez as pessoas que estão acompanhando, que não têm essa familiaridade com academia, pode estranhar, mas é importante saber, porque no mundo acadêmico existem muitas matérias, uma gama de matérias gigantesca, que é muito bom a gente estar absorvendo esses entendimentos, né? Artigo científico, professor. Mas antes de o senhor estar iniciando, eu quero estar falando um pouco, pessoal, do currículo do professor Esdras. Peço que você tenha um pouquinho de paciência, que é uma avenida, tá? É isso. É uma avenida estilo 9 de julho. Não, eu faço questão, porque eu faço questão de falar todo o desenvolvimento aqui do seu currículo, porque você se esmerou. E eu acho legal para as pessoas que estão acompanhando observar desse seu currículo aí, o tanto que você fez para poder alcançar os títulos que você tem, né? E ter, né? Enfim, vamos lá, deixa eu parar de falar que eu falo muito, né? Mas deixa eu apresentar aqui o professor Esdras. Olha, ele é doutor em administração pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é mestre em administração pela Universidade de São Caetano do Sul, bacharel em administração de empresas pela Faculdade Fama, em 2014, e graduação em processos gerenciais pela Faculdade Fama também. Professor e pesquisador na Instituição de Ensino Superior Faculdade de Mauá, a Fama, e Faculdade de Ribeirão Pires, a FRP. Membro do Núcleo Docente Estruturante, NDE, dos Núcleos de Negócios da Faculdade Fama. Coordenador da pós-graduação de Gestão Estratégica de Negócios da Fama e da FIRP. Revisor de artigos científicos do CEMIAD, Seminários em Administração, da USP. Revista Internacional de Desenvolvimento, aqui já é outra coisinha, deixa eu ver aqui. Atuou como coordenador da Comissão para Avaliação na Faculdade Fama, atuou como coordenador dos cursos técnicos em Administração de Empresas, técnico em Recursos Humanos e coordenador administrativo do curso técnico em Radiologia Médica, Instituição Núcleo Educacional Renil do Brasil. Experiência nas áreas de gestão, coordenação e docência acadêmica. Esse é o currículo do nosso professor hoje, aqui convidado, né, do nosso professor Esdras. Professor, entrando aqui, meu Deus, aqui, ao vivo é assim, ó, agora, olha só, a gerente do banco ligou, mandando um WhatsApp, uma hora dessa, gerente do banco Itaú, meu Deus. Professor, entrando na nossa pauta, eu iniciei falando sobre o artigo científico. Começa a falar pra gente aí, professor, porque depois eu quero abordar algumas coisas aqui do livro. O que é o artigo científico? Beleza.
Vamos lá. O que acontece, teoricamente? Dentro das instituições de ensino superiores, nós tínhamos, antigamente, o famoso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. Ok. E o TCC, ele acabou ficando um pouco em desuso. Agora, o porquê que ele ficou em desuso? Simples. Geralmente, o TCC ele é desenvolvido, mas se a instituição não publicar esse TCC, colocar esse TCC em uma rede, esse TCC propriamente ele fica o quê? Esquecido dentro da faculdade. É essa linha de Ok. raciocínio. Então, qual é a ideia hoje recorrente? A grande maioria das instituições estão optando por desenvolver, junto com seus alunos, o que nós chamamos de artigo científico, que é um estudo científico, um estudo muito voltado para a realidade, um estudo que pode ser aplicado, e ele vai substituindo, aos poucos, o antigo TCC. A principal Ok. diferença, Henrique, é qual? De novo, o TCC ele fica escondido dentro da faculdade. O artigo não. O artigo ele pode ser publicado. Essa é a lógica. Hoje nós temos uma grande gama de revistas científicas, de revistas acadêmicas que publicam esses artigos produzidos, tanto pelos alunos em conjunto com os professores, ou até mesmo os professores de uma forma sozinha, ao qual vão pesquisando e aí publicando as suas pesquisas. E aí a grande diferença. Essa pesquisa sendo publicada, ela consegue proporcionar um alcance, um leque de ajuda muito maior. Essa é a grande sacada, essa é a grande diferença. O TCC fica ali, escondido na instituição, sozinho. O artigo não. O artigo ele é publicado, ele vai gerar conhecimento e futuramente outras pessoas vão estar fazendo uso dos seus artigos para no futuro descrever os delas. Então, isso é muito importante dentro dessa lógica. Além de, claro, pesquisa, publicação, conhecimento, acúmulo de conhecimento e disseminação. Essa é a grande sacada, a grande diferença e a importância de fato. Então, o artigo científico, hoje ele acabou, querendo ou não, substituindo o TCC porque ele tem uma, como é que eu posso, você aproveita ele melhor, é isso? Então, o Ele é aluno se muito aplicando mais... nisso, ele vai ser muito mais observado do que o TCC, trocando em Isso. miúdos. Resumiu de forma perfeita. Então, o artigo é algo sempre atual. O TCC ele fica para trás, o artigo não. É algo sempre atual e já publicado já vai gerar bons efeitos para você. Essa é a ideia. E como que se inicia um artigo, professor? Esse é um ponto super conflitante que a grande maioria do pessoal de oitavo semestre, quando chega nos finalmente, fala: e agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Então, o start inicial, teoricamente, é achar um tema, que é super, hiper, mega difícil, conflituoso, desgastante, mas nós brincamos, falou, você achou um tema e achou um problema, você já fez 50% do trabalho e nem percebeu ainda. Agora, o porquê? Porque dentro da Olha que coisa, faculdade hein? você tem um leque de matérias. Você tem aula de finanças, você tem aula de marketing, você tem aula de RH, e você precisa encontrar uma temática ao qual seja prazerosa mediante a sua escrita. Então, o primeiro passo é você ter uma familiaridade com alguma matéria específica, como, por exemplo, quem gosta de aulas de recursos humanos vai procurar temas na área de gestão de pessoas. Quem gosta de mexer com números vai buscar temas na área financeira, na área de estatística e etc. e tal. Mas esse é o start inicial. Então, você começa um artigo, teoricamente, quando você identifica uma boa temática de pesquisa. Achei uma boa temática, é meio caminho andado para você começar a fazer pesquisas e selecionar artigos que vão contribuir para você desenvolver o seu tema. O artigo, então, essa temática que você está falando, ele é assim, é mais ou menos assim. Eu tô lá, vou bolar um artigo, sou de gestão financeira, eu tenho que achar essa temática, eu tenho que achar um problema aliás, achar não, encontrar um problema dentro da gestão financeira, observar isso daí e começar a estudar esse problema. E estudando, eu já vou começar a criar meu artigo, seria isso? É quase isso, a linha de raciocínio é essa. Então, exemplo, você está dentro da gestão financeira
E dentro da gestão financeira, Sim, você se deparou com uma problemática, com um problema. E é um problema que pode ser passível de encontrar uma solução ou encontrar possíveis soluções dentro de uma área científica. Então, você vai estudar entendi. esse problema e aí sim você começa a desenvolver o seu processo de escrita de um artigo. Fala pra gente das etapas, a partir do início do artigo, o cara já encontrou o tema. O cara já está Perfeito. preparado ali com o tema, já está pronto ali para startar, né? A viabilidade, encontrar, já viu ali os seus sites de busca. Agora ele está lá, meu, beleza. E agora eu vou começar. Tem o ponto A, ponto B. Quais são essas etapas, professor? Perfeito, vamos lá. Geralmente, um artigo científico, 90% das revistas científicas que publicam, eles possuem 5 etapas, 5 estruturas, que são estruturas básicas. Então, geralmente você parte do tópico número 1, que é a introdução, tópico número 2, que é a fundamentação teórica, o tópico Uhum, terceiro nós chamamos de procedimentos metodológicos ou a metodologia de pesquisa. O uhum. tópico quarto são as discussões sobre os resultados ou a análise dos resultados. E o quinto e último, o que nós chamamos de considerações finais. Ok. Alguns chamam de conclusão, mas eu prefiro adequar e colocar como considerações, e no final a gente até retrata sobre isso, a diferença entre conclusão e considerações. Aonde que você, como professor, quando você iniciou a sua carreira acadêmica, qual foi a sua maior dificuldade? Acho que a maior dificuldade de um aluno de graduação, quando ele inicia essa linha de pesquisa, essa linha de Uhum. perguntas, se foi um aluno voltado para a graduação ou se é um professor já formado indo para a faculdade. Só me volta aí a linha de Olha, não, raciocínio. assim, como nós estamos conversando com diversas pessoas e também tem alunos linkados aqui conosco, você como professor, eu já estou trazendo você, aliás, eu estou fazendo você ir lá atrás no seu início de carreira, como aluno, quais foram as suas dificuldades? Para quê? Para que sirva de exemplo para quem está iniciando Ah, essa tá. Não, caminhada, você entendeu? falou. Eu acho que, dentro de uma perspectiva geral, quando um aluno entra numa graduação, acho que as maiores dificuldades é conseguir conciliar um volume enorme de informação. Agora, o porquê? Porque ele não está habituado com esse universo, com esse ambiente. Diferentemente de nós, professores, nós já estamos habituados, já passamos por essa rotina. Então, imagina, você chega num primeiro semestre, exemplo, e aí você já tem Uhum, aulas de economia, você já tem aulas de matemática financeira, você já tem aulas de estatística, você tem aulas de teorias uhum. gerais da administração. Um exemplo a ser informado. Então, é um volume de informações muito alto e o aluno tem que desenhar a sua interpretação, ou seja, ele tem que desenvolver um método de estudo. Ou Qual foi o seja, seu método? a gente sabe que o nosso perfil de aluno, ele é aquele aluno que Uhum. trabalha, e vem Sim, teoricamente do trabalho cansado, vai para a sim. faculdade, da faculdade vai para casa. Então, Uhum, o que vale enquanto dica é tentar concentrar os seus esforços nos seus tempos úteis. Então, para mim, dava muito certo. Quando eu tinha tempo útil, eu me dedicava totalmente aos estudos. Era essa a linha de raciocínio. E por incrível que pareça, alguns professores, eles vão fazer com que você não tenha tempo útil. Fica tranquilo com relação a isso. Eles vão gastar o nossa, mínimo de tempo que você tem, eles vão gastar. Por quê? Aí a gente brinca. Eu até falava, professor, mas a gente não tem tempo para desenvolver isso. Falou, fica tranquilo. E a minha função é reduzir ainda mais o seu tempo, para que você meu consiga Deus. devagarzinho ir se ajustando. Então, hoje eu acho que o mais conflitoso é ele entender, conseguir passar pelo primeiro semestre, aí sim, no segundo ele já vai estar mais habituado, mas desenvolver uma rotina de estudos. Essa rotina de estudos vai ser crucial e vai ser fundamental para o desenvolver dele nas demais disciplinas. Eu estou observando, professor, que o estudo ele é muito sistemático, né? Então, o aluno que não for, não ter uma vida
um pouco disciplinada, ele vai ter dificuldade, né? Não, perfeito. Falou, você vai ter que estabelecer uma rotina e da mesma forma acaba sendo para tudo, literalmente. No seu ambiente de trabalho você tem uma rotina. No meio acadêmico é da mesma forma. Você precisa ter uma rotina, precisa ter um compromisso para você conseguir desenhar e chegar nos seus objetivos. Maravilha. Professor, como o que que despertou? Eu estou saindo um pouco fora da nossa pauta para não ficar tão mecânica e tal. Eu queria saber mais assim do ser humano, do professor Esdras. Você já formado ali, você fez processos gerenciais. É, o professor Esdras, como é que é essa caminhada sua? Qual que é a sua pegada? O que te chamou a atenção? Era isso mesmo que você queria fazer no início? Como que você chegou na fama para poder estudar? Conta um pouco a sua trajetória para nós. Eu quero saber de você. Você tem muito conhecimento, mas é assim, eu estou tentando trazer você, o professor Esdras, como ser humano, para fora para poder se apresentar e falar, olha, eu era assim, eu vi a fama assim, quando comecei foi assim, 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 assim. Entendeu um pouco Não, da perfeito. pegada aqui? Não, fica tranquilo. Aham. Eu lembro que, enquanto aluno, eu tive a oportunidade de estudar um pouquinho novo, embora os cabelos brancos aqui camuflam um pouquinho a idade, o professor não é tão velho assim, mas faz parte. Então, eu cheguei na fama, ainda novo, então terminei processos gerenciais e eu tinha na minha mente, enquanto eu terminei processos gerenciais, que eu queria fazer um curso de mestrado. Só que na época, o mestrado só era autorizado a fazer o mestrado quem era bacharel, quem tinha um curso de 4 anos. E eu, com um curso de 2 anos, no caso, não podia. Hoje já pode, então as coisas vão mudando e as coisas vão melhorando. É essa a linha de raciocínio. Hoje o MEC já autoriza. Então eu terminei o curso de processos gerenciais e emendei. Fui fazer administração de empresas. Aí consegui finalizar o curso de administração de empresas e, por incrível que pareça, hoje a pessoa que é a diretora de ambas as faculdades, a professora doutora Eliana Vileide, eu ficava teoricamente enchendo as paciências dela, do tipo, falou, pro, como que é um mestrado? Dá para fazer? É muito difícil, é muito puxado, porque na época ela já fazia. E ela falava Uhum. para mim, não, tenta, faz a prova, porque você faz uma prova, um teste ANPAD, muito similar a um exame da ordem, da OAB, dentro dessa linha de raciocínio. Então eu acabei fazendo a prova, passei, e aí eu não fui para a pós-graduação, que é o caminho normal, que é o percurso normal, que basicamente todos fazem. Então eu saí da graduação e dei um pulo, fui direto para o mestrado. E aí, tive a felicidade também de acabar fazendo aulas junto com hoje, que é a atual diretora, a professora Vileide. E aí, terminando o mestrado, nós também já tive a oportunidade de emendar o doutorado. Então, acabei fazendo o doutorado e quando eu comecei a lecionar, eu lecionei em uma instituição de ensino técnico, como você mesmo havia comentado, Ok. que está no currículo. Então, aprendi Uhum. muito no ensino técnico, até que a Vileide, assim que eu terminei o mestrado, comecei o doutorado, consegui a titulação, que hoje é o parâmetro mínimo que eles exigem. Aí a professora Uhum. Vileide acabou fazendo o convite, falou, eu estava esperando você terminar o mestrado, agora você vai vir dar aula para a gente. Eu falei, mas como assim, prof? Falei, não, sai da onde você está e vem, teoricamente, trabalhar com a gente. Então, cheguei na Fama em 2016. Se a gente for ver, É um prata da 2016 foi casa, ontem. né? Isso, literalmente. Sim, Então, assim literalmente, é. como... E é uma tradição super recorrente da Faculdade de Mauá. E há que, diga-se de passagem, se nós pegarmos enquanto exemplo, aproveitando o momento, a professora Delma foi aluna da instituição, a professora Margarete foi aluna da instituição, a professora hoje diretora Vileide foi aluna da professor Jefferson foi aluno da instituição. A professora Jaqueline, que eu acho que deve estar acompanhando a gente na live aqui, também foi aluna da instituição. E depois veio aí um tal de professor Esdras também, que foi aluno da instituição. Então, é algo super recorrente e super, e super positivo da instituição. Ou seja, você acaba conhecendo, tendo aula com pessoas que um dia
já foram alunos, já estiveram sentados numa carteira da própria instituição. Então, assim, é muito prazeroso, em termos de satisfação. Hoje eu até brinco com o pessoal, falou, teoricamente eu não trabalho, faço aquilo que eu gosto. Então, parece incrível essa frase, mas a gente desperta para a academia, a gente desperta para a educação, de tal forma que isso se torna super prazeroso. Olha que coisa, né? Nada é fácil. A gente que está aí caminhando, procurando alcançar algumas coisinhas para nós, né? Alguma independência, até mesmo financeira, que todo mundo busca isso. Todo mundo quer isso. E você, de repente, falar, poxa, hoje eu tenho meu trabalho, eu faço o que eu gosto, ganho para isso. Eu acredito que é o sonho da maioria das pessoas, né? Então, em relação aos estudos mesmo, para quem eu achei muito interessante, muito legal você falar a respeito daquele aluno do perfil do aluno que o cara está trabalhando, ele sai do trabalho 6, 18 horas, 5 e meia, enfim, pega um trem lotado, pega uma condução lotada, às vezes chove, às vezes a mulher tem algumas coisas a mais que o homem, que acabam chateando mais elas ainda. Enfim, é uma corrida muito louca, não só contra o professor que está apertando nos estudos, mas contra si mesmo. E por isso que quando chega no final, você recebe o seu canudo, o seu diploma, é uma satisfação muito grande. Vale a pena esse esforço, vale a pena esse esmero. Então eu uso essas palavras do professor, desse exemplo que ele deu, da caminhada que ele tem feito e que fez e que ainda vai continuar fazendo, para você que está assistindo, para você que está aí pensando em fazer faculdade, que já está fazendo, tem um pessoal do sétimo semestre, tem um pessoal aí que está fazendo administração também. Não desista, insista, persevere. Não é fácil a caminhada. Daqui a pouco você que está no sétimo, daqui a pouco já está no oitavo, conclui, vai ser vitorioso, você vai chegar lá e quando chegar lá você vai observar que ainda dá para ir mais longe. Então, persevere nessa caminhada. Professor, o senhor falou muito bem, a gente percebe que o senhor é um professorzaço, tem isso, é o seu perfil, é a sua cara ser professor, a gente percebe que o senhor tem interesse em transmitir conhecimento, e isso é muito bom. E normalmente, quando você está nessa pegada, começa a gerar algo dentro de você. E eu acho que eu tô com um filho teu na mão. Então, Tá por aí. gentileza, professor, eu vi aqui, ó, são 7 capítulos, não é isso? Eu estou enganado, Isso. deixa eu ver aqui. Eu ainda não concluí a leitura, são 9 capítulos, tá? São 9 capítulos. E, professor, fala pra gente desse livro. É, e o senhor tem algum testemunho em relação a esse livro de algum aluno, que o senhor pode passar pra gente aí? Fala pra gente desse aluno aí, desse Não, livro, eu, por favor. eu vou te contar da história de como que surgiu a ideia desse livro. Legal, pode falar. Eu lembro que eu estava no doutorado, super atarefado, então eu tinha aula segunda, terça, quarta, quinta-feira tinha que ir lá para trabalhar para a instituição, porque vida de aluno de doutorado não é fácil. Entrávamos às 8 horas da manhã, saíamos de lá às 5 e meia da tarde, tendo aula, discutindo, etc. e tal. E voltando para a faculdade de Mauá, você pode ver que aí em cima do livro está escrito o professor Cinca, Sérgio Cinca, que é o organizador da série. Então, essa série não é um bicho de 7 cabeças, é uma série que já existe, que é uma série do professor Cinca. Então, exemplo, você tem essa série para todos, é mais ou menos assim, contabilidade não é um bicho de 7 cabeças, português não é um bicho de 7 cabeças. E aí eu dei a ideia para ele, na fama, a gente discutindo, batendo um papo. Eu falei, ô professor, nós temos bons livros sobre TCC, sobre trabalhos de conclusão de curso. Só que nós não temos bons livros sobre fazer um artigo, ensinando passo a passo, meio que pegando na mão do aluno e mostrando para ele Uhum. o que deve ter na fundamentação, o que deve ter na introdução, o que deve ter na metodologia e com um exemplo didático. Então, a gente discutindo na sala dos professores, ele vira e fala para mim, ó,
Gostei da ideia, Esdras. Eu falei, que bom, escreve aí, professor. Ele falou, não, escreve você. Eu falei, pô, professor, mas eu estou todo enrolado, doutorado, estudando, tese, e aula, e 2 instituições, isso e aquilo, e 500 alunos, e vai. Ele falou, não, escreve aí que eu mando a proposta para a editora. E aí eu escrevi o livro, mandou a proposta para a editora, o editor aprovou, e de cara, assim que saiu, nós conseguimos de imediato vender assim umas 200 unidades fácil de livros. Mas assim, foi super importante e satisfatório porque os alunos da instituição acabam adquirindo o livro e nós percebemos que, claro, por mais que ele vai aprender e etc e tal, e é a proposta do livro, mas ele acaba adquirindo o livro porque ele quer ter um livro para ele autografado, escrito e etc e tal, mas o que você sente que tem um sentimento de pertencimento. O aluno quer ter, falou, não, eu tive aula com o professor Esdras e eu quero ter um livro do professor Esdras. Então é super satisfatório. Essa foi a ideia. Como a satisfação pessoal, de fato, isso acaba se tornando como é que eu posso dizer assim, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra. Não é um brinde, né? Mas me ajuda aí que fugiu aqui a Satisfação? palavra, né? Você foi Satisfação. premiado, né? São louros, né, para nossa caminhada de vitória, um caminho de vitória. Isso daqui eu vejo na sua vida como uma vitória. Por quê? De fato, se você for ver, eu estava lendo os primeiros capítulos, é, é bem didático. Eu acho que hoje, os professores, eu entendo o seguinte, pela dificuldade dos alunos, já que a gente traçou o perfil deles, vendo essa dificuldade do aluno, os professores apertando o aluno, eu acredito que também fazendo esse tipo de trabalho vai ajudar muito mais a caminhada do aluno. Porque os alunos eles querem, e às vezes eu fico, no curso que eu fiz de GF, eu ficava triste porque, em alguns momentos, né? Eu ficava triste porque um amigo meu, a gente faz amizade, e eu, assim, comunicativo, ia para cima de todo mundo, batia papo, trocava ideia e tal, a gente acaba fazendo amizade, e aí acaba conhecendo um pouco das pessoas. E aí, de repente, a gente fica sabendo que o cara desistiu, que a moça desistiu. Poxa, isso acaba entristecendo. Mas as dificuldades, elas aparecem, e a gente tem que acabar superando essas dificuldades. Professor, eu vi que você coordena a parte de pós-graduação. Fala pra gente dessa pós-graduação. Eu até fiquei interessado. A pós-graduação também, que é um passo super, hiper interessante, está saindo da graduação, que é o melhor caminho, o caminho mais adequado, também foi por meio de uma proposta da professora Eliana Vileide. Falou, Esdras, vamos voltar com as pós-graduação, que a faculdade já tinha e depois parou de ofertar, e eu queria que você desenvolvesse um curso na área de gestão. E aí sentamos em conjunto e veio a ideia de gestão estratégica de negócios. E aí qual que é a grande Uhum, sacada desse curso? Claro, exemplo, em uma graduação voltada para núcleo de negócios, mas qualquer aluno pode participar, é mais ou menos assim. Ele tem uma aula de recursos humanos, gestão de pessoas. Ele tem uma aula de uhum. marketing. Ele tem uma aula de finanças. Então, a ideia da pós-graduação em gestão estratégica de negócios, que nós temos uma turma que está rolando já, a turma já está fazendo o curso, temos uma pausa Uhum. agora por conta da pandemia, mas já estamos com uma perspectiva de retorno. Então, dentro dessa lógica, qual que é a ideia? Falou, aquele aluno que já teve, sim, uma aula de gestão de recursos humanos, agora ele vai ter uma aula de recursos humanos, mas com foco em estratégia. Quais as estratégias desenvolvidas por recursos humanos que vão dar, sim, um maior enfoque para o meio empresarial? Que hoje, ao meu ver, é uma falha da nossa área de RH. Nós temos uma área de RH super atuante, mas nós não temos uma área de RH estratégica. E acaba perdendo enquanto resultados de empresa. Então, para aquele aluno que fez, exemplo, uma aula de marketing, tá, mas agora você vai ver o marketing enquanto estratégia. Você vai ter aula de finanças, mas todo com esse universo voltado para estratégias de empresa. E aí você tem
diminuição, redução de custos, etc. e tal, maximização, mas é um curso bem desenhado com esse propósito, ou seja, o foco é na estratégia, ao mesmo tempo que você tem todo o desenvolvimento de um perfil de profissional. Você desenha um profissional voltado para uma área de gestão muito mais respaldado em estratégia. Legal. Ó, professor, o Éder Barros é meu amigo particular. Gente boa demais. Ele está dizendo aqui, ó, que fez pós. O Éder, fala qual pós você fez. Ele falou, fiz pós e tenho muita vontade de fazer o mestrado. Bom ouvir as dicas do professor. Parabéns. Tá te parabenizando aí, professor. E a Bruna Camila Ferreira, ela fez uma pergunta. O que não fazer quando está preparando um artigo científico? O que não fazer? Isso. O que não fazer quando se está preparando um artigo científico? Tá, não, é super válido. Falou, o que não fazer dentro dessa lógica? Falou, É. eu vou te dar um pontapé nível master. Falou, quando você está elaborando, desenhando, fazendo ou descrevendo já num processo de escrita do seu artigo, o que não fazer, que é o que todo mundo erra de forma sistemática. Esqueça resumo, esqueça abstract e esqueça introdução. Não se preocupe com isso. Você fala, professor, mas por quê? Porque isso vai ser a última coisa que você vai fazer dentro do seu artigo científico. Uma vez eu lembro que eu estava explicando isso em aula, e etc. e tal, e uma aluna levantou a mão, falou, professor, eu falei, pois não. E quando o professor pedir para você começar pela introdução, você fala, me ajuda, pelo amor de Deus. Te coloca até numa saia justa, literalmente. Falou, claro, eu peguei e falei para ela, vamos fazer o seguinte, você entendeu o que eu te falei, mas você vai sentar e conversar junto com o seu orientador, que é a pessoa que vai te auxiliar, que é a pessoa que vai delinear e traçar o caminho junto com você. Então, o orientador tem que estar junto. Essa linha de raciocínio. Mas em resposta para a Bruna, falou, Bruna, não faça resumo, não faça abstract, não faça introdução. Se preocupe apenas com um ponto que eu vou destacar agora, chamado de fundamentação teórica. A fundamentação teórica, de antemão, é o ponto mais importante que você deve se preocupar com o seu artigo científico. Pelo menos no início, essa é a grande sacada. Legal, professor. Isso é importante. Ela foi esperta na pergunta, né? Ela já eliminou aí um erro possível, né? De ficar Já perdido, destaca porque isso. de fato. Porque assim, o resumo, aliás, a introdução. Peraí, eu nem tenho ainda o projeto, não tenho ainda desenvolvido. Como é que eu vou dar uma introdução? A introdução é daquilo que eu já fiz. Então eu vou dar uma ideia do que eu Isso, vou começar a falar. Então, perfeito. Essa sacada. de fato é no final que nós fazemos a introdução, elaboramos ela, enfim, quando está finalizando o projeto. Legal, professor, gostei. Olha aqui, a Stephanie Oliveira, ela está perguntando, um artigo tem limite de páginas? O que acontece? As revistas científicas, quando nós vamos enviar esses respectivos artigos para as revistas, elas acabam nos limitando, o que muitas vezes acaba sendo ruim. Mas geralmente, um bom artigo ele tem ali de 15 a 20 páginas. Inferior a isso é mais complexo. Não vou nem falar de estar explicando, mas geralmente um bom artigo, um artigo robusto, um artigo legal, você consegue enviá-lo para uma revista científica e ela te dá um feedback sobre a proposta de publicação ou não, mas é uma média, isso está até no próprio site das revistas, quando você vai encaminhar, de 15 a 20 páginas. É ruim, o porquê? Porque às vezes você tem um artigo que ficou muito legal e ele tem mais. Só que aí é difícil para você entender que você começa a cortar. Então você percebe que é muito mais difícil você tirar conteúdo do que você inserir conteúdo no seu texto. Mas é uma média de 30 a 20 páginas, você tem um bom artigo bem desenhado. Legal, legal. Onde que, quando a gente finaliza esse artigo científico,
Aonde que eu publico ele? Como é que é o procedimento? Então, o que que acontece? Eu vou até contar uma historinha super interessante. Geralmente, os artigos têm temas. Então, esses respectivos temas, eles têm revistas específicas. Vou te dar um exemplo. Se você escrever um artigo sobre sustentabilidade, que é algo super atual, uma discussão super Sim. importante, etc. e tal, então você vai Uhum. submeter esse artigo para revistas de para revistas de sustentabilidade. Se você escrever um artigo sobre gestão de pessoas, você vai enviar o artigo para revistas que publicam sobre o seu tema em questão. Então, as revistas, elas têm expertise na área. Então, fica muito mais fácil. Agora, o porquê disso, que aí chega a ser interessante, e eu volto até no comecinho dando uma explicação super prévia. Uma aluna vinha me procurar uma vez, a pedido da coordenadora Margarete, para escrever um artigo que falasse sobre gestão de recursos humanos, sobre passivos, etc. e tal. E aí sentamos junto, desenhamos, fizemos toda a proposta. Ela descreveu o artigo foi aprovado em um evento científico ao qual foi apresentado, e depois eu submeti esse artigo numa revista chamada Recap, que é Revista de Carreiras e Pessoas. Recap, Revista Uhum. Carreiras e P Pessoas, que é uma revista da PUC em parceria com a Universidade de São Paulo, com a USP. Então, os programas de Ok. mestrado da USP, mais os programas de mestrado da PUC, publicam essa revista. E o artigo dela foi encaminhado para essa revista de gestão de carreiras, que era um artigo sobre gestão de pessoas, e o artigo foi publicado no ano de 2018. Tudo bem, estamos em 2020, etc. e tal, mas da última vez que eu vi, a revista tinha me mandado uma notificação que o artigo já estava com uma média de 4.000 downloads. Então, olha a oportunidade de contribuição que você tem por meio de um texto científico. Ou seja, 4.000 downloads, 4.000 pessoas, presume-se, fizeram o download, olharam o seu artigo, estudaram o seu artigo, e a partir daí vão começar a esboçar o artigo delas ou até mesmo estudar os nossos. É essa linha de raciocínio. É aí que você consegue entender o volume de contribuição que um artigo científico pode impactar. O artigo científico, ele, com essa proposta de oferecer àqueles que procuram alguma solução, ele ajuda muito, esclarece muita coisa. Deixar de fazer é deixar de levar luz para aquele que está precisando de uma informação que você tem. Porque as pessoas podem dizer assim, muita gente já fez artigo científico, para que eu vou fazer? Não, é importante você fazer. Às vezes um ponto, um capítulo daquilo que você está formalizando vai trazer luz para a dúvida daquele que precisa. Então, não deixa de fazer. Faça que é importante. Professor, quais são, eu acho que você já respondeu, mas por favor, quais são as principais características de um artigo científico? E qual que é o mais importante dentro dessas características, para você, o que é o mais importante dentro desse artigo? Tá. Assim, o start dele é super importante, que é o quê? Que é o processo que nós chamamos de fundamentação teórica. Então, a gente vai vindo aqui por partes e por etapas, reconhecendo que todas as demais fazem parte do contexto. Só que o porquê que a fundamentação teórica, pelo menos de início, ela vai se tornar a mais importante? Simples. Geralmente, o que que nós temos? O que que vai erguer teoricamente uma casa? Você tem um processo de sustentação das paredes, que é o quê? Que são as Ok, vigas e as colunas. Não é essa a as ideia? colunas, exatamente. Isso. Então, a fundamentação teórica, ela nada mais é do que as vigas e as colunas do seu artigo. Isso significa o quê? Vamos imaginar que nós vamos escrever sobre marketing, um marketing dentro das empresas. Autores que já escreveram, que já publicaram sobre endomarketing, e esses autores vão ser o quê? Vão ser as vigas, vão ser as colunas do meu texto. Então, todo o desenrolar das minhas contribuições científicas vão ser com base nesses autores, com base na expertise e no conhecimento desses autores. Então, por isso que eu costumo falar que é um fator super importante, que é os alicerces do seu texto. Ou seja, é mais ou menos assim.
com certeza você teve aula, não sei se você teve aulas de marketing, você teve aulas de marketing Não, não. Eu na fiz graduação? Não GF, teve, né? não tive. Não. Só o De processo. empreendedorismo. Empreendedorismo, sim. Isso, então vou usar um exemplo de empreendedorismo. Você tem dois É. grandes escritores brasileiros sobre empreendedorismo, que é o Dolabella, que é o Dornelles e etc. e tal. Então, se a Ok. pessoa vai escrever sobre empreendedorismo, ela tem que ter o texto desses caras em mãos, porque o texto desses caras vão ser as bases, vão ser as vigas, vão ser as colunas, e claro, uma sequência de outros textos que vão agregar e criar forma, criar conteúdo. Essa é a linha. Só que uma boa fundamentação, e não precisa ser muito, uma boa fundamentação ela vai ter no máximo 3 páginas. Essa linha de raciocínio. Se um artigo tem de 15 a 20, com 3 páginas de fundamentação, Uhum, desde que ela esteja bem descrita, uhum. bem desenhada, você consegue ali conciliar bons autores que vão falar sobre o tema que você pretende, que é o empreendedorismo, e você consegue reunir ali boas informações o suficiente para dar continuidade nos seus estudos. Ok. Professor, temos duas perguntas. A Camila Saturnino Tá? Barbosa, ela pergunta o seguinte: para quem está fazendo um artigo agora, qual meio digital confiável para pesquisa? Ah, acaba tendo vários, viu, dentro dessa lógica. Você tem boas plataformas que você pode fazer pesquisas, e aí eu acredito que a pergunta dela esteja dentro desse contexto. E aí realizar pesquisas e conseguir bom material científico. E detalhe, custo zero, de graça. Tem uma que eu sempre dou a dica para os meus alunos, que é a plataforma CAPES. Você vai digitar no Google plataforma CAPES, o primeiro tópicozinho que aparecer você já clica, que é uma plataforma do governo. Então, o governo federal investiu, gastou dinheiro e etc. e tal. E o que Ok. que a plataforma CAPES faz? Ela reúne todos os textos científicos já publicados a nível de Brasil e a nível internacional, de Uhum. graça, para você ter uma ideia. Então, é mais ou menos assim. A Camila, aluna de pedagogia, ela vai escrever um artigo sobre a dislexia infantil. Alguma coisa, eu Certo. estou simplesmente chutando mais para a gente ver. Então, ela quer Uhum, artigos uhum. que falam sobre dislexia, de preferência infantil. Então, na plataforma de periódicos CAPES que ela digitou, vai ter um espaço onde ela digita as palavras-chave, que é os termos que ela quer utilizar. Da mesma forma, você pode colocar lá gestão de pessoas, finanças empresariais, marketing de É o filtro, relacionamento, né? assim como É, isso é o outras. filtro. É um filtro. Isso, perfeito. É, você vai, E aí você você digitando, vai afunilando, né? você Uhum. digitando, ela vai aparecer uma sequência de artigos científicos que já foram publicados. E, de novo, custo zero. Então, você pode fazer o download, o material é seu, não tem problema. Uma outra plataforma é a plataforma Cielo, SC. Então, Cielo, SC, que também é uma plataforma de graça, custo zero, que também você vai fazer o mesmo filtro. Você vai jogar um tema, vai colocar um OK e ele vai baixar artigos científicos que já foram publicados sobre o seu tema. Então, assim, Olha que são N legal, hein? caminhos que você pode utilizar para conseguir textos científicos de graça, custo zero, e por meio desses textos você cria a base para desenvolver os seus. Olha, para o aluno que está participando aí, está sendo um prato cheio hoje, né? Essa noite está sendo muito interessante porque várias dicas o professor está soltando para vocês aí. Professor, o Éder Barros, ele está perguntando o seguinte: o mestrado hoje ainda é presencial ou com as mudanças atuais já existe a distância também? Curso de mestrado, é isso? Isso, mestrado. Isso. O mestrado a nível de Brasil, e aí quem fiscaliza, assim, na verdade, você tem lá o Ministério da Educação, e aí o Ministério da Educação, ele é subdividido em outras áreas, em outras autarquias. Essa é a lógica. Então, exemplo, quem toma conta das instituições de ensino superior, perfil graduação, é o MEC em si. Essa lógica. Quem toma conta de cursos de estricto senso,
que nós chamamos mestrados e doutorados, não é mais o MEC, é uma outra instituição chamada de CAPES, que está dentro do Ministério, essa linha de raciocínio. Só que, a nível de Brasil, a CAPES ainda não autoriza cursos de mestrado sem ser presenciais. Esse debate já evoluiu muito. Agora, o porquê? Porque era quase impossível para uma pessoa conseguir fazer um mestrado. Agora, o porquê disso que era quase impossível? Porque o horário dele é super conflituoso. A pessoa vai fazer um mestrado, exemplo, das 8 da manhã às 5 da tarde, que é os horários de aula. Pô, mas nesse horário a pessoa está trabalhando. E quem está dentro da indústria e quer cursar um mestrado? Tem indústria para se dedicar ao mestrado? É muito difícil você conseguir. Então, hoje o MEC já reconhece o que nós chamamos de... Você tem um mestrado acadêmico, que é o tradicional, e o MEC hoje já reconhece o que nós chamamos de mestrado profissional. O mestrado profissional ele vai ser cursado no mesmo período de uma faculdade, ou seja, das 7 às 10 da noite, das 6h30 às 10 da noite, das 18h30 às 10 da noite, às 22h. Então, acaba sendo uma opção a mais para esse perfil. Ambos são reconhecidos, ambos te dão os direitos, teoricamente, de lecionar, de dar aulas, etc. e tal, só que a nível de Brasil, os cursos de estricto sensu ainda são presenciais, tanto para mestrado quanto para doutorado. Ok, professor. Professor, já estamos chegando no final da nossa live. Uma horinha aí passa rápido. Mas Acredito voou, que foi muito proveitoso para quem voou. Impressionante como voa, como o tempo assim passa rápido, né? Mas, professor, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está assistindo. Eu vi aí que a professora Delma acompanhou um pouco a gente, não sei se ela está aí ainda. Professora Delma, sou seja muito fãzaço da bem-vinda, viu? Delma. A professora Delma é demais, cara. Gente boa pra caramba. Mas para a gente concluir, eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem para quem está acompanhando a live. Por favor, uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, enfim. Fique à vontade, professor. Não, vamos lá. O que as pessoas precisam entender? Claro, nós estamos hoje diante de uma nova realidade. O que muitos aí chamam, propriamente dito, de um novo cenário chamado de o novo normal. E o novo normal, dentro das suas particularidades, ele vai acabar ficando durante um tempo. Mas o que é válido? Ou seja, continue com as suas opções, ou seja, continue desenhando aquilo que você se propôs a fazer. Para esse aluno que está na graduação, continue a graduação. Para quem está fora da graduação, se planeje para que no futuro você consiga adentrar na graduação. Você vai conhecer um leque de oportunidades, um mundo que, propriamente dito, é muito diferente de um ambiente super normal, dentro dessa perspectiva. Agora, de uma forma bem singela, é continuar mantendo a fé, continuar mantendo a esperança e acreditar que, claro, as coisas vão melhorar. Eu sempre penso de uma forma super positiva. Você teve a oportunidade de ser meu aluno, então chegou a conhecer a minha dinâmica, a minha proposta, a minha metodologia de trabalho, e dentro dessa perspectiva, falou, acreditar, uma e nós seguimos. O nosso propósito aqui é esse, o nosso propósito aqui é proporcionar algo, proporcionar uma melhoria e dentro de uma perspectiva, um desenvolvimento. Maravilha, professor. A gente observa que o senhor é um verdadeiro professor. Não tem como fugir disso, né? É uma fonte aí para se derramar em várias pessoas que vierem a conhecê-lo. E eu agradeço por isso, porque, como o senhor disse, tive a oportunidade de estudar com o senhor, foi muito bom. As pessoas, todas, assim, todas as pessoas, alunos da sala, gostam muito do senhor, enfim. Você fez uma diferença na vida daqueles que passaram ali no GF com a gente nos 2 anos que ficamos, né? Professor, muito obrigado. Professora Delma aí está dando os parabéns. Legal, professora. Minha prima Raquel entrou. É isso aí, maravilha. Muito obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. Estamos finalizando agora, meia-noite em ponto. Estamos finalizando mais uma live. Professor, muito obrigado. Obrigado mesmo pela participação, por essa aula maravilhosa, essas dicas que o senhor deu.
foi muito importante e espero estar marcando numa outra oportunidade um outro bate-papo, novas informações, para que todos saiam esclarecidos dessa live. Éder, eu acho que o professor respondeu bem. Qualquer dúvida, depois eu passo o contato dele para você trocar uma ideia com ele. E é isso. Pessoal, muito obrigado, viu? Professor, suas considerações finais aí. Não, super obrigado pela oportunidade dentro dessa lógica. Então, o objetivo é sempre estar contribuindo. E só uma adendo aí, a professora Delma está assistindo a gente. A professora Delma foi a primeira professora que eu tive no primeiro dia de faculdade que eu tive. Então, sou fãzaço da Delma. Hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com ela. Um beijão, Pro. A Delma, rapaz, as aulas tinham iniciado já há 2 semanas. Eu entrei um pouquinho atrasado. Quando eu estava lá no meio, perdido, não conhecia ninguém, né? Ela chegou na sala de aula assim, ela olhou para a sala e olhou para mim. Ela falou: "Você é novo. Qual o seu nome?" Aí eu falei: "Luiz Henrique." Nunca mais esqueceu. Aí nasceu uma amizade muito legal, muito bacana. E também está aí presente a professora doutora, como é que é o nome dela? Ana Maria Afonso. Professora, Professora Ana obrigado, Maria viu? também foi minha Ela é professora. demais, essa professora. Se eu for entrar no mérito, assim, vão ser muitos beijos, literalmente. É um beijo para Ana Maria, um beijo para Vileide, um beijo para Margarete, um E beijo tem para seus alunos Jaqueline, que um estão abraço aí, para né? Não Débora, vai esquecer dos seus etc, alunos. etc. Assim, eu sou felizado que eu tive a oportunidade de ter aulas com esses mestres que são repletos de conhecimento e hoje acabo trabalhando, tendo o prazer de trabalhar junto ao lado deles. Isso é super gratificante para mim. Um abraço Não é para meu todos sonho, vocês. hein? Desculpa para quem eu esqueci. Ô, Esdras, o meu projeto é fazer mais 2 anos aí, fazer bacharel, depois fazer um mestrado e quem sabe Corre lá com a trabalhar, gente. se Deus quiser. Corre lá com a gente. Estamos lá Trabalhar na para isso. fama. Estamos lá para isso. Corre lá com Gente, a gente. obrigado, viu? Pessoal, Forte boa abraço. noite a todos. Que vocês tenham um excelente final de semana. Vai na casa do papai e da mamãe no domingo, comer uma macarronada. E é isso daí. Divirtam-se, uma boa noite, bom descanso. Obrigado, pessoal. Tchau. Professor, um abraço. Abraço. Tchau, Valeu. tchau.